e tivemos essa conversa muito curiosa de Sofia Labanca, melhor Como eu falei, jornalista, 10 anos jornalista científica, e o grande Miguel Nicoleles. Obrigado, Xanda. O Jorge Torquato fez um pingo de 10. Então, gente, faltam 140. Se 10% das pessoas aqui, se 5% das pessoas mandarem 10, a gente fecha, gente. R$ 20 vocês levam o livro em PDF. Vamos fazer cada um a sua parte, contribuindo um pouquinho, gente, porque nós não temos financiamento de banqueiro, não temos financiamento do grande capital, não temos investimento do Banco Master. Vamos ver aqui a Sofia e o Nicoleles. atrás, me parecia uma coisa óbvia. Pera, como é que alguém em algum momento pensou que poderia ser diferente? Me conta, como é que é isso? Bom, durante 100 anos, mais de 100 anos, a neurociência só focou na tentativa de registrar a atividade elétrica de neurônios individuais. Na realidade, foi essa a minha grande motivação para, depois que eu terminei o doutorado, de fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos, porque eu não me conformava com isso em 1998, 88, perdão. E nesse período não havia ninguém no Brasil que tivesse o menor interesse em entrar nessa discussão, e eu mandei... Ó, a Xanda tá fazendo uma promoção relâmpago, tá? 140 no Pix, leva a canequinha. Kátia mandou mais 5, faltam 135, gente. Vamos ouvir o Nicoleles, que é um gigante da ciência. Mensagem bacana pra caramba de final de ano. Vamos tentar trazer ele pra cá também, inclusive. Vamos lá. 58 cartas para os maiores neurocientistas do mundo e só 2 me responderam positivamente. E um deles, o John Chapin, tinha a mesma ideia que eu, que era preciso desenvolver métodos para estudar a atividade de grandes grupos de neurônios em animais despertos, realizando comportamentos que têm algum significado para eles, porque a maioria dos registros na época eram feitos em animais anestesiados, que é um cérebro completamente diferente, hoje nós sabemos, né? E, inclusive, eu acabei de chegar numa viagem internacional onde todos os laboratórios que eu passei na Ásia me mostraram os meus trabalhos juntos com o John, de 20, 30 anos atrás, que só agora eles estão conseguindo reproduzir, porque durante muito tempo ninguém se interessou por olhar o cérebro dessa maneira, e essa é a maneira mais próxima do funcionamento real do cérebro. E com isso, a fisiologia do neurônio isolado literalmente sumiu, né? Porque a gente começou a ver fenômenos a nível de rede neural que você não conseguia inferir olhando para um neurônio de cada vez, né? Foi, na realidade, uma grande revolução que ocorreu, como eu falei, no começo dos anos 90, o nosso laboratório do John Chapin e eu foi o primeiro a publicar registros de 20, 50, 100 neurônios registrados simultaneamente, e foi aí que a raiz da ideia que nos permitiu, 10 anos depois, nós dois criarmos as interfaces cérebro-máquina, como expansão de uma ferramenta de exploração do cérebro. Só depois de uns 2 anos nós nos damos conta do valor clínico que essa nova tecnologia teria. Mas o intuito inicial foi expandir o estudo de grandes populações de neurônios através desse interfaceamento em tempo real com robôs, avatares, enfim, toda sorte de objetos artificiais, né? Perfeito. O senhor falou que também eles faziam, então, em cérebros anestesiados que eles faziam. O quão diferente é o cérebro anestesiado do cérebro acordado? Bom, literalmente do dia para a noite. A diferença é total, porque o cérebro anestesiado é um cérebro cuja a complexidade é comprimida, né? A sua complexidade espaço-temporal, a sua dinâmica, a complexidade dinâmica do cérebro, ela é totalmente reduzida com o uso de anestésicos, né? Haviam registros em animais despertos, um neurônio de cada vez, em macacos, mas eram animais imobilizados, animais que não podiam se mexer. Quer dizer, quando nós começamos a registrar o cérebro de ratinhos que tinham liberdade para se mover e executar tarefas motoras ou táteis naturais para eles, usando as vibriças, os bigodes da face, nós observamos uma fisiologia completamente diferente do que estava nos livros textos, né?
e nos grandes laboratórios, inclusive de ganhadores do Prêmio Nobel. Então, foi uma reação quase que violenta no início. Nós tivemos que sobreviver grandes ataques de gente que não se conformava em ver que o que tinha sido feito a nível de neurônios isolados, individuais, não valia mais. Porque no momento que você olhava para o cérebro dessa maneira, você começava a ver fenômenos completamente distintos. Toda a visão do cérebro como um decodificador passivo de informação começou a ser destruída no meio dos anos 90 e atualmente ela está basicamente desaparecendo, apesar que ainda existem, né, bolsões de resistência tremendos, principalmente nos Estados Unidos, porque lá a briga é de foice, né, para você derrubar dogmas, né. Nós temos trabalhos publicados há 30 anos que confirmam estudos que acabam de ser publicados, mostrando que a visão clássica dos anos 80 não vale mais, não tem o menor sentido. A visão que o senhor está passando da comunidade científica, eu acho que é uma visão que muita gente não tem, né? Normalmente a visão que as pessoas têm da comunidade científica é que você chegou, mostrou uma prova de que aquilo não funciona do jeito que a pessoa está achando, ela vai avaliar as evidências, vai chegar à conclusão de que se as evidências forem corretas, então eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Não é bem assim que funciona. Essa é a história da carochinha, de quem nunca jogou futebol, entendeu? Esse é o típico comentário de comentarista de futebol que nunca entrou em campo e nunca disputou uma bola no meio de campo numa decisão de campeonato, entendeu? Nada, existem interesses gigantescos. Obrigado, Jorge. Muito dinheiro envolvido, né? Se você demonstra que uma teoria não vale mais, você basicamente remove o cara da competição por recursos públicos, de dinheiro para pesquisa, você reduz como se diz, a proeminência, né, das personalidades. E lá o jogo é muito pesado. Logo que eu cheguei, eu percebi isso, desde o início. Principalmente quando nós começamos a publicar os resultados, começamos a publicar em grandes revistas, Science, Nature, e mesmo assim a resistência era violenta, né? Então foi um processo bem difícil e realmente requereu muita teimosia para a gente não sucumbir às pressões e a tentativa de tirar os nossos resultados da história, né? Perfeito. E daí o senhor já citou que isso levou ao trabalho com interface cérebro-máquina. E essa eu acho que foi o momento que eu tive contato com o seu trabalho foi nessa época, né, quando você estava pesquisando as interfaces cérebro-máquina. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona isso? Bom, quando nós começamos a registrar 50, 100 neurônios simultaneamente, apesar de tanto o John como eu sermos fisiologistas táteis, né, estudar o córtex somestésico, nós percebemos que se a gente pusesse os nossos eletrodos um pouquinho à frente, nós estamos no córtex motor, que controla os movimentos corpóreos, voluntários. Então, ali no cérebro fica do lado um do outro, o que vai sentir o tato e o que vai sentir, o que vai planejar o movimento, né? Na realidade, ambos fazem ambas as coisas. Você tem respostas táteis no córtex motor e você tem neurônios que participam do controle motor voluntário no córtex primário somestésico. Então, até essa divisão, que é a mais primária de todas, está sucumbindo, está desaparecendo, apesar, né, de que as pessoas ainda gostam de dizer que isso aqui é para uma coisa, isso aqui é para outra, mas, na realidade, o córtex como um todo, ele funciona como um todo, ele processa informação dinamicamente e você encontra informação tátil aqui no córtex visual, informação visual no córtex motor. Então, essa é parte da nossa contribuição, minha e do John, ao longo dos últimos 30 e poucos anos, de mostrar esse tipo de dinâmica, né? Mas quando a gente colocou os eletrodos no córtex motor e começou a registrar 50, 100 neurônios, primeiro em roedores e depois em macacos, a gente percebeu que a gente conseguia, antes do animal realizar o movimento que ele tinha planejado mentalmente, a gente conseguia prever, com uma alta probabilidade de acerto, qual movimento seria esse que o animal estaria sendo realizado. Então, o macaquinho, antes de vocês verem ele levantando a patinha, vocês conseguiam ver nos sinais que ele ia levantar a patinha, é isso? Na realidade, o macaquinho não ficaria muito feliz você chamando ele
tendo patinha. O roedor até que fica ok, mas... Ok, as mãozinhas. Exato. Os membros Mãozinhas, anteriores dos macacos, a gente conseguiu ver que nos 300 milissegundos que levam do sinal que é gerado no cérebro, o plano motor, chegar até os músculos do membro anterior e o macaco realizar esse movimento, um pouco antes, a gente conseguia já saber qual seria a direção, qual seria o tipo de movimento, qual seria a força exercida pela mão do macaco. E aí, no meio dessa discussão, em 1998, eu e o John falamos, bom, que tal se a gente tentasse transmitir essa decisão motora ao mesmo tempo que está indo para os músculos dos membros, mandar para um braço robótico e ver se a gente consegue que o macaco aprenda a fazer a tarefa usando o braço robótico e eventualmente nem use o próprio braço. E foi exatamente o que aconteceu. No momento que a gente fez esse desvio, mandou os sinais do córtex motor para uma pilha de computadores que estavam rodando alguns modelos matemáticos que a gente criou para decodificar essa informação e extrair os comandos motores necessários para mover o braço, nós conseguimos extrair isso mais rápido do que o sinal chegava no braço do macaco. Nós mandamos para um braço robótico industrial que conseguia realizar os movimentos que o macaco tinha para ser bem sucedido numa tarefa que ele tinha sido treinado. E cada vez que ele era bem sucedido numa tentativa dessas, ele ganhava suco de laranja, que os macacos adoram. E esse reforço da recompensa estimulava o macaco a cada vez mais ser mais ágil na sua decisão, no seu pensamento motor, né? E mesmo assim a gente conseguiu realizar essa transferência do pensamento motor dos animais para esses braços robóticos, e inclusive demonstrou que o braço robótico não precisava nem estar do lado do macaco, ele podia estar na costa, lá em Boston, né? O macaquinho estava na Carolina do Norte, no sul dos Estados Unidos, e o braço robótico que ele estava controlando podia estar no MIT, sendo, né, executando a função que ele precisava executar. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!